Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa oitava resolução dos problemas de SQL no site LeetCode. Hoje vamos resolver o problema 1581. Então vamos dar uma olhada aqui no site, né? Onde a gente já resolveu o Product Sales Analysis, agora vamos resolver o Customer Who Visited but Did Not Make Any Transaction. Então, basicamente, né, o que esse problema aqui vai trazer para a gente? Até então, os problemas estavam um pouquinho mais simples, né? Hoje a gente vai se deparar com um problema que ele é um pouco mais complexo. Então, basicamente, a gente tem aqui duas tabelas, tá bom? Tem a tabela Visits e tem a tabela aqui Transactions. O que isso daí registra, né? Vamos dar uma olhada, ó. O Visit ID, ele é uma coluna com valores únicos para essa tabela. Então, apesar dele não falar que é a nossa primary key, né? Ele fala que são valores únicos. Então, essa tabela contém informações sobre o que? Consumidores, né, que visitaram o shopping. Então, aqui a gente tem o que? As visitas. Ó, a visita 01, né? Consumidor tal, visita 02, consumidor tal. Então, cada visita, né, tem esse número aí e um consumidor. E as transações que cada consumidor desse faz, né? Então, transação vai ter o quê? Uma visita associada, né? Porque para ter uma transação no shopping, obviamente tem que ter a visita. E o quanto, né, que cada um comprou nessa visita que fez. Então, o que o problema está pedindo para a gente é o quê? É o customer visited but did not make any transaction, ou seja, um consumidor que foi e não fez nenhuma transação, tá bom? É basicamente isso que ele quer contar. E aí a gente pode ter o quê? Mais de um, né? A pessoa pode ir lá 10 vezes e não comprar nada. É isso que ele está tentando entender. Talvez o quê? Se a gente pensar em modelo de negócio, o que ele está tentando entender às vezes é o quê? Por que esse consumidor não está comprando nada? Será que a gente tem que fazer alguma promoção específica ou não, né? Então, apenas para a gente pensar no porquê que a gente faria uma consulta desse tipo aqui, tá bom? Então ele fala para a gente aqui, ó, escreva uma solução para encontrar os IDs, né, de cada usuário que visitou e não fez nenhuma transação e a quantidade de vezes que eles foram lá. Então, basicamente, a nossa coluna aqui, o que ele está pedindo para a gente, né? Deixa eu só fazer aqui, né? Ele quer saber o quê? Qual que é esse consumidor, né? O customer. E a quantidade de vezes que ele foi e não comprou nada. Então, a nossa tabela ela só vai retornar isso daí, tá bom? Então, beleza. Compreendido o nosso problema, né? Ele dá os exemplos aqui embaixo, aí vocês podem dar uma consultada, até para a gente padronizar, né? Que ele fala que é o count no transaction, né? O que a gente vai ter aqui, então, né? Que a gente vai ter que ter o quê? As visitas, elas têm que estar em todos, né? Então, a gente vai fazer aqui uma left join. Por quê? Porque a visita ela tem que estar em todas as linhas do nosso problema. E a gente tem que encontrar o quê? Para toda visita, o quê? Que a gente não teve uma transaction. Então, se a gente não teve uma transaction, significa que a coluna de transação vai estar nula, tá bom? Então, é basicamente isso daí. Ó. Se a gente fizer aqui, ó, select, vamos dar um select tudo, tá bom? From, vamos colocar aqui, ó, visits, visits. Vamos fazer aqui já um left join, tá? Left join com quem? Com transactions. Então, no problema anterior, eu havia falado, e aí vamos começar a fazer aqui o quê? Que é o padronizar. Então, visits a gente vai chamar de V, tá bom? E o transactions a gente vai chamar de T, maiúsculo aqui. E a gente vai juntar essas duas tabelas aonde? Então, V dot vai ser o Visit ID, né? Que é a tabela em comum que a gente tem nos dois, o Visit ID. Visit ID tem que ser igual a T dot Visit ID. Beleza, a gente conseguiu juntar o que a gente tem em comum nas duas. Vamos rodar aqui, obviamente vai dar erro, mas é o quê? Só para a gente visualizar a tabela que ele vai sair daqui, né? Então a gente imprimiu tudo aqui, tá vendo? A gente imprimiu aqui o Visit ID, imprimiu aqui o Customer ID, e aí, ó, em algumas linhas aqui, se a gente olhar, não tem transação, tá vendo? É nula. Então é isso daqui que a gente tem que encontrar. Nosso problema, no final, a gente tem que achar isso daqui. Beleza. Então, já sabendo disso daqui, vamos restringir aqui. A gente já sabe que, no fundo, ele quer o quê? O Customer ID e o
Vamos olhar aqui, ó, Customer ID e a contagem disso daí, né? O Customer ID, a gente sabe que é uma tabela que está na Visits, tá bom? Então, V dot Customer ID. E aí aqui a gente tem que ter um count, alguma coisa, que eu não vou colocar ainda, as, e aí vamos só pegar o nome dele aqui para a gente colocar certinho, tá bom? Count no trans. Bom, que aí vai ser a maneira que ele vai imprimir aquilo dali, tá? Então a gente tem que contar aqui alguma coisa. O que, que a gente tem que contar, né? A gente tem que contar o que? A quantidade de visitas, né? Opa, vamos só apagar aqui. Beleza. Então vamos colocar aqui, ó, o visit ID. É o que a gente tem que contar. Porém, a gente tem que contar isso daí o quê? Por customer, né? Então a gente tem que agrupar essa quantidade de visitas para cada consumidor. Então a gente tem que criar aqui o quê? Quero que você agrupe, tá bom? Pelo quê? Pelo Customer ID, tá bom? Customer ID. Então vamos pensar. A gente está fazendo uma medida ali que é de agregação, a gente está juntando, tá bom? Estou fazendo uma contagem em cima dos customer ali. Também pode ser customer aqui, não vai mudar nada, tá bom? E aí eu estou agrupando o que? Eu estou agrupando por Customer ID. Então, para esse Customer aqui, vamos voltar aqui. Aqui, ó, a gente não está agrupando, tá vendo? A gente tem aqui, ó, 5, 5, 5. Então, o que eu quero o quê? Eu quero agrupar esses três aqui e eu quero que ele me traga o quê? A quantidade, né, de elementos que tem em cada um. E aí vamos rodar isso daqui agora para a gente ver o resultado que a gente vai ter. Isso daqui que vai ficar um pouquinho mais fácil também de entender, tá bom? Tá, vamos só entender aqui. Ele deu um erro. Tá. Na linha 4, vezes dot visit id as count. Deixa eu só ver se é isso daqui, não. As visit id group by. Ah, tá, faltou o ponto e vírgula. Então aqui é uma exigência deles, é o ponto e vírgula. Eu havia esquecido. Tá. Assim, pessoal, aqui eu esqueci da vírgula aqui, né? Beleza. Então vamos ver se agora vai. O problema estava dando aqui na quarta linha, né? Beleza, mas agora ele rodou. Errado é para estar mesmo. Então, ó, o que a gente tem aqui é o quê? Ó, o usuário 23, ele visitou... Tá, beleza. Ele visitou uma vez, o nono visitou uma, o 30 visitou uma, e esse daqui. Beleza, então aqui, ó, todos que tiveram alguma visita, né? Ele contou. Porém, se a gente observar, né, o que o problema ele quer o quê? Ele quer o contrário, né? Ele quer exatamente o que o que visitaram e não realizaram nenhuma, tá bom? Então, o que a gente está querendo o quê? É o contrário. A gente quer encontrar o quê? Agora vamos colocar a nossa condição. A gente quer encontrar aonde o que? O transaction, ou seja, o t dot transaction ID, ele é o quê? É nulo, tá bom? A gente quer quando ele visitou e não teve nenhuma transação nessa visita, tá bom? Vamos ver agora aqui, ó. Beleza, agora ele aceitou, tá bom? Então, o que ele está querendo ali era exatamente o inverso, né? Então, agora a gente conseguiu encontrar todos os usuários que visitaram alguma vez e não realizaram nenhuma transação, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aqui todos os passos que a gente foi fazendo, tá bom? Se não tiver, pode deixar aí sua pergunta, tá bom? Algum questionamento que a gente vai estar respondendo. Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.